Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlaine e o nosso tema de hoje vai ser sobre vírus. Lembrando um pouco, pessoal, do que a gente estava vendo antes, a gente estava vendo sobre a classificação dos seres vivos, né? A gente viu ali que são classificados em 5 grandes reinos, né? Depois vem o domínio. Acontece que nesses reinos não entrou um grupo, que são conhecidos como vírus. E a gente vai entender por que ele não entrou e quais são as suas características, tá certo? Então, no primeiro aqui, pessoal, e olha só, vírus é um ser vivo? Bom, os vírus eles são muito pequenos, sendo muito menores do que uma bactéria. Ou seja, a gente só consegue ver ele através dos microscópios, né, eletrônicos. E olha só as características deles. Eles não possuem organização celular. Em outras palavras, pessoal, ele é considerado como acelular, que é diferente de seres que têm células, pode ser uni, pluri, né? Mas eles não possuem célula, é por isso que eles não têm uma organização aí. Uma característica já que já tira eles dos reinos, tá? Seguindo aqui, pessoal, eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, ele precisa infectar uma célula que tem metabolismo para poder se reproduzir, porque quando ele está fora, não acontece nada, ele não consegue se reproduzir, nada. Então, ele precisa parasitar, né? Ele precisa entrar numa célula que tem metabolismo e utilizar dela. É por isso, pessoal, que eles são considerados parasitas intracelulares, né? Que é dentro da célula obrigatória. Fora dela, pessoal, ele não se desenvolve, tá? E os vírus, a palavra derivada do latim que significa veneno, tá? O vírus, pessoal, ele pode ter o DNA ou RNA, né? O seu material genético. E fora da célula, como eu falei, pessoal, ele recebe um outro nome. Ele recebe o nome de vírion, que é uma partícula viral fora da célula. E olha só, pessoal, entre a comunidade científica tem um debate. Uns considera, como seres vivos pelo fato de eles realizarem, né, o seu metabolismo, ter DNA, RNA, mas ele só tem isso dentro de uma célula, mas alguns autores consideram eles seres vivos. E tem outras que não consideram ele como ser vivo pelo fato dessa característica, né, de quando ele está fora, ele não conseguir se desenvolver de jeito nenhum. Então tem esse debate aí, então não tem uma resposta certa. É ou não é um ser vivo, tá certo? Então seguindo aqui, pessoal, olha só. Existe uma infinidade de vírus que pode infectar vertebrados, invertebrados, plantas, fungos e até mesmo bactérias. Sim, pessoal, os vírus ele tem essa capacidade, né, de infectar essa grande quantidade aí de seres vivos. E olha só, a gente vai falar um pouco da estrutura do vírus, como é que acontece. Ele pode ser um vírus envelopado ou não envelopado. Quando eu falar dessas características, pessoal, a única diferença é o envelope, tá? E olha só, ele possui esse envelope, segundo algumas explicações, alguns estudiosos, eles afirmam o quê? Que esse envelope surgiu a partir do momento que ele infecta uma célula e a célula não tem uma membrana plasmática? Pois é, quando ele infecta essa célula, ele leva consigo essa parte da membrana plasmática, tá? Então é por isso que ele é considerado envelopado, porque ele leva consigo essa parte da membrana. E a gente sabe que a membrana plasmática dos seres vivos é constituída por uma lipoproteína, tá? E olha só o envelope aí do vírus. É constituído por uma lipoproteína, ou então conhecido também como um involucro, tá? Outra característica dos vírus são essas bolinhas aqui, ó, que são considerados capsômeros. E em conjunto desses capsômeros, eu vou ter um capsídeo, que é formado por proteínas, tá? Aqui dentro do capsídeo eu tenho um ácido nucleico, que é o DNA ou RNA, tá certo? E o conjunto dessas duas estruturas eu vou formar um nucleocapsídeo, que a maioria das vezes, pessoal, o vírus quando ele infecta uma célula, né, ele só injeta o seu núcleo capsídeo também. Tem essa característica, tá? Aqui é um vírus não envelopado, como você está vendo, ele só não tem um envelope, tá? Mas as características, outras estruturas ele tem também, tá certo? A diferença é essa. E olha só,
Quem são os hospedeiros dos vírus? Praticamente são todos. Os organismos vivos podem ser infectados pelos vírus, né? Os vírus podem infectar células animais, vegetais, fungos, bactérias e protistas. A gente vai ver alguns aqui, tá? Então, ele tem essa abrangência, tá, de infectar os seres, inclusive, né, causar grandes danos. A gente viu até aí, a gente passou por isso, né, no caso aí da Covid, o que ele fez, né, e o que ele deixou, tá certo? Então, olha só, pessoal, isso aqui é um bacteriófago. Ele vai infectar uma bactéria. Olha só como é que é a sua estrutura, tá? Então, bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Em outras palavras, pessoal, eles gostam de comer essas bactérias. Principalmente, pessoal, essa bactéria aqui, ó, Escherichia coli, que é uma bactéria que fica presente uma bactéria intestinal, tá? São conhecidos aí como os fagos T. Sua reprodução viral ela acontece de dois jeitos. Temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, aqui na próxima, a gente vai entender como é que isso acontece. Olha só, pessoal, qual é a diferença dos dois, né? A partir do momento que o bacteriófago, ele injeta, né, ele fica, né, perdão, na bactéria, ele vai injetar o seu material genético. E olha só, o material genético da bactéria ele é circular, tá? Como vocês estão vendo aí. A partir do momento que ele lança, né, o seu DNA, essa estrutura aqui ela se desprende, tá? Ela não entra não, só entra o seu DNA. Pode acontecer dois jeitos. O lítico, que o seu gene, pessoal, ele toma de conta da bactéria, ele começa a tomar de conta do metabolismo da bactéria, fazendo com que ela produza muitos outros bacteriófagos, fazendo ao ponto de ela explodir, como está vendo aqui na imagem, ou seja, ela causa a lise, né? Ela causa a explosão da bactéria. Ou então, pessoal, pode acontecer em outro caso, que é o lisogênico. Quando a bactéria, o bacteriófago, perdão, lança o seu DNA, ele não faz nada com essa bactéria, né? Ele fica ali, ele entra no DNA, no cromossomo da bactéria e fica ali circulando, não causando nada à bactéria. A bactéria vai se reproduzir e vai transmitindo esse vírus para outro, normalmente. Então, uma ele causa morte, a outra ele não causa nada. Ah, mas professora, fica para sempre assim nesse ciclo lisogênico, ele não muda, não? Ele muda, tá, pessoal? O lisogênico, ele pode sair dessa fase, desse ciclo, sobre condições artificiais ou naturais, tá? Pode acontecer, por exemplo, raio-x, ele pode sofrer, essa bactéria pode sofrer raio-x, raios ultravioleta, né? Agentes químicos que tira ele desse ciclo e torna ele um lítico, fazendo com que no final, né, mata aí a bactéria e cria outros bacteriófagos para infectar outros tipos de bactérias, tá? Então, aqui tá, né, os estágios principais do ciclo, tá certo? Então, é desse jeito que acontece. Outro caso, professora, esse ciclo só acontece nos bacteriófagos? Não, pessoal, eles podem acontecer no outros tipos de vírus, tá? Acontece que a gente usa mais esse exemplo porque é o que mais, né, um exemplo mais clássico que pode cair na prova de vocês, tá certo? O vírus pode infectar as plantas, como a gente está vendo. Então, a maioria dos vírus de planta tem como material genético o RNA e não possui envelope, né? Mas existem os não envelopados de DNA também e vírus envelopados de RNA. E olha só, pessoal, que loucura. A virologia é a ciência que estuda os vírus. E eles têm teve uma grande contribuição desse cientista, né, o Andrew Stanley. Ele fez o estudo, né, e descobriu o vírus do mosaico do tabaco. É o que tem nessas manchazinhas aí nessa planta, é o que vai impedir, afetar, na verdade, o crescimento dela. Tá? E olha só, o seu estudo, pessoal, sua descoberta, lhe rendeu um prêmio Nobel de Química lá em 1946, tá? Devido a essa descoberta que esse vírus ele tem cristais, né? E esses cristais eles são passados para plantas sadias que causam aí infecções, tá? Então os vírus da planta, né? Ele tem esse formato aí, um helicoidal, né?
composto por proteínas e o seu código genético é o RNA, tá certo? E os vírus de animais, como é que acontece? Vamos considerar uma classificação simplificada dos vírus em 3 grandes grupos. As seguintes situações podem ocorrer dependendo do tipo de ácido nucleico do vírus. Quanto ao tipo, pessoal, eu tenho DNA ou RNA. Quando o ácido do vírus é o DNA, né, ele faz todo o seu processo. Ele infecta, né, o seu hospedeiro e consegue fazer a sua síntese, né, sua reprodução, síntese de proteínas. Só que quando o ácido nucleico é o RNA, eu tenho 2 situações, pessoal. O RNA é transcrito em RNA, né, e consegue fazer a sua síntese proteica tranquilo. E isso é um exemplo aí, o vírus da gripe, raiva, poliomielite, eles são exemplos aí dessa situação. Já a segunda situação é diferente. Olha só, o vírus que tem o RNA, ele faz, né, uma mudança, ele se transforma em DNA através de uma enzima conhecida como transcriptase reversa, né? Quando ele faz essa mudança, aí ele consegue fazer a sua síntese de proteína. Sem a ação dessa enzima, ele não conseguiria fazer. Tá? Então, quando o ácido nucleico é RNA, ele precisa fazer essa mudança, se transformando em DNA, para poder fazer a sua síntese. Isso, pessoal, é um exemplo clássico de um retrovírus, conhecido como o HIV, né? A AIDS aí que faz isso. Inclusive, pessoal, as pessoas que têm a AIDS, quando ela faz o seu tratamento, né, com medicação, o coquetel, esse coquetel ele é responsável por inibir essa enzima transcriptase reversa. Para quê? Se ela inibe essa enzima, ela não consegue fazer o vírus se reproduzir. Tá? Então, esse é o tratamento para que a pessoa com HIV, né, ele não fique piorando, né, sua saúde. Então, pessoal, com isso a gente vai testar os nossos conhecimentos. Olha só como é que ele pede nas questões do Enem. Essa é uma questão de 2014. No ano de 2009, registrou-se um surto global de gripe causada por um variante do vírus influenza A, designada H1N1. A Organização Mundial de Saúde, OMS, solicitou que os países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação da doença. Uma das ações mais importantes recomendadas pela OMS era a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar. A ação recomendada pela OMS tinha como objetivo o quê, pessoal? Alternativa A, reduzir a reprodução viral. Alternativa B, impedir a penetração do vírus pela pele. Alternativa C, reduzir o processo de autoinfecção viral. Alternativa D, reduzir a transmissão do vírus no ambiente. Alternativa E, impedir a seleção natural de vírus existentes. E aí? Quais são as ações mais importantes que a OMS me recomendou? Reduzir a transmissão do vírus do ambiente. Se eu não tenho essa transmissão, consequentemente, eu não tenho esse crescimento, tá certo? Tranquilo, né? Uma questão fácil aí, de boa. Agora vamos dificultar um pouco essa questão. Essa é uma questão de 2019, tá, pessoal? Olha só. Na família Retroviridae, encontra-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Aqui, pessoal, eu já percebo o quê? Que o RNA ele tem uma ação da enzima transcriptase reversa, né? Ela pegou esse RNA e transformou em DNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Opa, se eu sei que ela está falando dessa enzima transcriptase reversa e o exemplo disso é o HIV, então qual seria o tratamento dessa doença, pessoal? Né? E a minha pergunta ainda fala, que avanços tecnológicos
tem contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Alternativa A é a melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Alternativa B, fabricação de soros mutagênicos para o combate, desses vírus. Alternativa C, produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Alternativa D, investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Alternativa E, o desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Pessoal, quem prestou atenção, né, e entendeu, viu que o retrovírus, né, ele tem essa enzima transcriptase reversa. E que o coquetel ele tem a função o quê? De inibir essa enzima. Então, ele é conhecido como antirretroviral. Então, olhando as questões, a minha alternativa correta é a alternativa E, tá? Que é o desenvolvimento aí de antirretrovirais que vai dificultar aí a reprodução desses vírus, tá? Então, a questão tranquila, se você conhecer, você consegue acertar, tá certo? Próxima e última questão, olha só. Algumas das principais terapias contra o HIV, o retrovírus causador da AIDS, tem como alvo uma enzima exclusiva do vírus, a transcriptase reversa. E ela está aparecendo muito, né, pessoal? Que catalisa uma reação inexistente em células eucarióticas. Esse tipo de abordagem ele tem o intuito de quê? De evitar efeitos colaterais sobre o metabolismo celular. Assinale a opção que identifica corretamente a função dessa enzima, pessoal. Alternativa A é transcrever o RNA viral em um peptídeo. Alternativa B, transcrever o RNA viral em outra molécula de RNA. Alternativa C, transcrever o DNA viral em uma molécula de RNA. Alternativa D, transcrever o RNA viral em uma molécula de DNA. Alternativa E, transcrever o DNA viral em um peptídeo. Pessoal, a gente viu, né, até lá a imagem e sabe que quando o ácido nucleico de um vírus é RNA, tem a ação da transcriptase reversa, ele vai transformar em DNA. Então, a minha alternativa correta é a alternativa D, né? Tem o RNA viral e vai transformar em DNA, tá certo? Bom, pessoal, a gente encerra aqui, tá? Sobre os vírus. Não esqueça de acessar as nossas plataformas, né? Para ficar por dentro do nosso conteúdo, dos nossos materiais, rever essa aula, tá certo? Bom, então a gente se vê na próxima aula e tchau, tchau!